Estamos iniciando mais um Ponto Legal, podcast do curso de Direito da Faculdade CDL. Eu me chamo Silvano Carvalho e estou aqui com Débora Leão e Iraton Hans, trazendo novamente um especialista em Direito para conversar com você, sempre sob a tutela das professoras Cíntia Menezes Maia, Juliana Vaz e Carla Michele. E hoje nós temos uma participação especial no nosso podcast, a nossa colega de turma, Cássia Saldanha. Cássia, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer, participar desse projeto. Obrigada pelo convite. E vai ser muito proveitoso, Vai ser uma experiência, inesquecível, para todos. É isso, uma experiência que nos enriquece, Cássia, cada vez mais. Antes de começarmos, deixa aí, faz a sua inscrição, no YouTube da Faculdade CDL, se não tiver feito ainda, deixa sua curtida, deixa seu comentário. E hoje nós recebemos o doutor Leonardo Leal, sócio da Leal e Leal Advogados Associados, doutor em Direito pela Universidade Federal do Ceará, UFC, professor adjunto da Universidade de Fortaleza, presidente da Associação Cearense de Defesa do Consumidor, ACDECOM. Doutor Leonardo Leal, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conversando com a gente. É uma satisfação para nós tê-lo aqui. Satisfação é minha, Silvano. Muito obrigado. Cumprimentar você, cumprimentar todos que estejam aí assistindo, e parabenizar pela iniciativa também a Faculdade CDL e todos que conduzem esse projeto tão importante de reverberação dos temas jurídicos da mais variada ordem, usando aí os canais digitais disponíveis. É sempre uma satisfação, doutor Leonardo, quando a gente recebe alguém que trabalha e que se dedica com o senhor para propagar o direito do consumidor, aquele direito relacionado às pessoas que às vezes não têm o mesmo conhecimento ou a mesma estrutura que uma empresa tem para tratar. As pessoas precisam conhecer um pouquinho, E a satisfação ainda aumenta quando a gente sabe que o senhor desenvolve um trabalho numa associação que é tão importante e que luta pelos direitos do consumidor. O nosso tema de hoje é o papel das associações na efetivação das políticas públicas de defesa do consumidor. Doutor Leonardo, a Constituição de 1988, ela nos seus artigos 5º, inciso 32 e artigo 170, inciso 5º, ela incluiu a proteção do consumidor como um direito fundamental. É isso? Estou correto? Corretíssimo. Pois não. Então, e o Código de Defesa do Consumidor, que foi elaborado a partir da permissão da Constituição de 88, completa 35 anos, é um marco histórico na proteção do consumidor. E nesse contexto eu queria lhe perguntar quais foram as conquistas concretas que o CDC trouxe para o consumidor. Maravilha, é muito interessante a gente fazer essa reflexão, porque passados esses 35 anos, e eu costumo conversar isso com os meus alunos, é comum que nós sejamos levados, às vezes, a pensar que esse direito do consumidor sempre existiu, sempre esteve aí. As gerações mais novas, elas de fato são habituadas a sempre contarem com esse amparo da regulamentação das relações de consumo. Contudo, em termos de matéria jurídica, 35 anos é pouquíssimo tempo, é bastante jovem o direito do consumidor. O direito do consumidor, durante muito tempo, ele efetivamente não existiu. E as relações de consumo, que são marcadas por esse desequilíbrio, o consumidor, ele é, via de regra, vulnerável, está em desvantagem na tratativa que ele estabelece com os fornecedores. Essas relações de consumo, elas anteriormente eram tratadas como relações contratuais normais. Então, em termos de direito, o direito que se ocupava das relações de consumo era o direito civil, estruturado a partir de um Código Civil, no nosso caso aqui do Brasil, um Código Civil que datava de 1916, produzido sob a vigência da nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, e dois instrumentos jurídicos
também muito estruturados com base numa lógica liberal, numa lógica de não intervenção do Estado na economia. Então havia um prestígio à liberdade de contratar, havia um grande respeito ao princípio da autonomia da vontade, tanto que os contratos eles eram regulados sob a lógica do chamado pacta sant servanda. Aí, para quem eventualmente não seja do direito, essa expressão pacta sant servanda é um chamado brocardo jurídico, dessas expressões em latim que muitas vezes são utilizadas no direito, e que basicamente significa que o pacta sant servanda é o fiel cumprimento dos contratos. Ou seja, se eu assumir uma obrigação via contrato, eu preciso cumpri-la. Independente, né, de eventualmente ela ser um tanto quanto desequilibrada, ela ser um tanto quanto injusta. E isso para as relações de consumo era muito ruim. Então o Brasil tardou muito em regulamentar as suas relações de consumo. Isso realmente só mudou em 1988, que foi quando chegou a Constituição. Antes da Constituição de 88, nós não tínhamos nada, efetivamente falando, em termos de norma jurídica, de defesa do consumidor. Muda em 1988 com a Constituição, colocando, como você bem pontuou, o direito do consumidor no patamar de direito fundamental, artigo 5º, inciso 32, aí coloca também como princípio da ordem econômica, artigo 170, inciso 5, e ainda determina, no artigo 48 do ato das disposições constitucionais transitórias, que o Congresso Nacional, em 120 dias, elaborasse o Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código veio por expressa determinação constitucional. Ele chega um pouquinho atrasado, né? Ele não respeita aí os 120 dias, a Constituição é de 5 de outubro de 88, o Código vai ser de 11 de setembro de 90, mas para termos de processo legislativo até que foi rápido. E o CDC é um grande marco, ele é uma norma realmente revolucionária. Eu tenho uma querida amiga que atualmente ela tem uma missão muito bonita, que é a de presidir o Brasilcom, a maior associação de defesa do consumidor, que ela é defensora pública aqui do Estado, e ela trabalha também essa bandeira do direito do consumidor, assim como nós, que é a professora Amélia Rocha. E ela tem uma frase que eu sempre gosto de utilizar, porque é uma frase que eu acho que ela é muito didática, em que ela diz que o CDC foi o filho primogênito da Constituição de 88, ou seja, foi a primeira lei de maior expressão, de maior relevância social, que surgiu a partir da Constituição de 88. Então, indo direto à sua pergunta, até porque eu já falei demais, nesses 35 anos foram muitas as conquistas, mas eu penso que a principal de todas foi estabelecer esse recorte de que os contratos de consumo não podem ser tratados como contratos empresariais ou como contratos civis. Ou seja, eles tratam de pessoas desiguais, nas quais o consumidor é vulnerável e, portanto, precisa de proteção. O olhar, a intervenção estatal, ela é necessária e é necessária para proteger o consumidor. Então, o nosso desafio e a nossa missão, nós que trabalhamos com a temática do direito do consumidor, é conscientizar as pessoas disto, fazer com que elas saibam os seus direitos, ou pelo menos os principais deles, e fazer com que elas consigam também saber os canais de reclamação, aonde reclamar, a quem recorrer, como fazer quando eu estiver ali diante de uma violação, diante de um problema, porque isso não é uma coisa rara de acontecer. Afinal de contas, todos nós somos consumidores, e eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui conversando, que você que está nos assistindo, todos já passamos por alguma situação em que nos sentimos violados, em que nos sentimos desrespeitados. Às vezes deixamos para lá, né? Vamos deixar isso para lá, deixa por menos. Mas exercer o nosso direito do consumidor também é exercer cidadania. É fazer valer o direito do cidadão ser respeitado, né, e ser valorizado no contexto das relações de consumo. Perfeito, excelente. Doutor Leonardo, qual o papel das associações civis na efetivação das políticas públicas e privadas de defesa do consumidor? Então, muito boa sua pergunta, Cássia. Agradeço a oportunidade de tratar desse tema. O direito do consumidor, ele é um novato, mas que já tem uma certa história, como a gente falava há pouco, né? Está aí com seus 35 anos. E o que a gente já avançou muito em termos de direito do consumidor, muitas vezes é enxergado apenas na ótica do consumidor individual. Então, é o problema da Cássia, é o problema do Leonardo, é o problema do consumidor em específico. Ocorre que as relações de consumo, elas têm uma característica que lhes é peculiar, que é a característica da massificação. Ou seja, as relações de consumo, elas não são apenas individuais. Do mesmo jeito que eu sou consumidor do banco X, milhares, milhões de consumidores também o são. Do mesmo jeito que você é consumidora da telefonia Y, milhares, milhões de consumidores também o são.
Então, um problema da relação de consumo que atinge o Leonardo, muitas vezes atinge centenas, atinge milhares, atinge milhões de consumidores. E aí a defesa do consumidor, ela pode e deve acontecer no plano individual, aquele problema pontual do consumidor específico, mas ela também precisa ser efetivada no plano coletivo. Ela pode ser até mais eficiente no plano coletivo, evitando problemas na individualidade, ou fazendo com que não seja necessário que todo consumidor vá em busca de reivindicar o seu direito, porque ele já foi protegido na esfera coletiva. Entre os atores que podem produzir essa defesa coletiva dos interesses dos consumidores, nós temos alguns muito importantes, entre os quais a gente pode destacar o Ministério Público, que atua como fiscal da lei, que tem essa responsabilidade, é o defensor dos direitos transindividuais por excelência, a Defensoria Pública, que já passou por uma grande discussão quanto a isso, a legitimidade da Defensoria Pública para a defesa de direitos transindividuais, direitos coletivos, mas o Supremo Tribunal Federal já reconheceu essa possibilidade, desde que, né, aquela coletividade que foi atingida, ela tenha entre os seus membros pessoas que são do perfil dos assistidos da Defensoria Pública. A Ordem dos Advogados do Brasil também tem uma legitimidade já amplamente reconhecida, e associações. No caso do direito do consumidor, nós temos um dispositivo muito relevante no Código, que é o artigo 5º. O artigo 5º, ele está inserido ali no comecinho do Código e ele fala o seguinte: olha, o poder público estatal, para efetivar as políticas de defesa do consumidor, precisará contar com alguns instrumentos. Ou seja, para que as políticas públicas de defesa do consumidor funcionem, é preciso que existam alguns instrumentos. E aí, alguns desses são listados no artigo 5º. Ele não lista todos, mas ele fala assim, ó, pelo menos estes. Dentre outros, o poder público contará com estes instrumentos. E aí cita lá, assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor necessitado, então é a Defensoria Pública, atuação de promotorias de justiça, Ministério Público especializado na defesa do consumidor, a criação de varas e juizados especializados no âmbito do Poder Judiciário para tratar das ações judiciais de consumo, a criação de delegacias de polícia especializadas nos crimes, porque o Código também tipifica condutas que são crimes contra as relações de consumo, e aí é preciso que haja essas delegacias especializadas, e aí fecha dizendo com o incentivo à criação de associações. Então, o próprio Código reconhece a relevância e desperta para o poder público a necessidade de mobilizar a sociedade, de incentivar a sociedade a se organizar, para que nós, sociedade civil, não fiquemos a depender apenas do aparato estatal, para que nós, sociedade civil, tenhamos condições, porque efetivamente temos, de nos mobilizar, de reivindicar, de pleitear e de representar uma coletividade. Então as associações têm este papel e têm esta condição. Nós temos ainda aqui no Brasil o chamado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Esse Sistema Nacional ele vai ter uma ampla estrutura que conta, lá no plano federal, com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, nos estados e municípios com os PROCONs, municipais e estaduais, colaboração do Ministério Público, da Defensoria Pública e também das associações. Nos últimos anos, a Senacom, a Secretaria Nacional, tem feito uma iniciativa muito interessante, que são reuniões periódicas de todo o sistema. E aí, para essas reuniões periódicas, todos são convidados. Vai a Senacom, os membros do Ministério Público são convidados, os membros da Defensoria Pública são convidados, os PROCONs estaduais e municipais são convidados e as associações também. E todos têm lugar de fala e grandes pautas, grandes temas são discutidos, para que nós saibamos, no panorama nacional, quais são os grandes problemas das relações de consumo. E assim possamos unir forças, assim possamos nos espelhar em boas práticas e fazer com que esse direito do consumidor se amplifique, fazer com que esse direito do consumidor se reverbere. Então, o papel das associações é representar a coletividade, contribuir para a disseminação da cultura da defesa do consumidor, orientando, informando consumidores e também atuar em nome dessa coletividade, reivindicando, até porque as associações têm inclusive legitimidade para propor ações judiciais em defesa dos interesses dos consumidores. Eu costumo comparar, fazer um comparativo que eu acho que é muito pertinente, entre as associações de defesa do consumidor e os sindicatos dos trabalhadores.
Porque os sindicatos dos trabalhadores, eles são uma conquista histórica dos trabalhadores, né, que puderam, através do sindicato, mobilizar a representatividade da sua categoria. Então, a coisa é um trabalhador individual reivindicar os seus direitos perante a classe patronal, perante o seu empregador. Outra coisa é toda a categoria representada, mobilizada e organizada por um sindicato, vai ter muito mais força, vai ter muito mais voz. No caso das relações de consumo, isso também é possível, por via das associações. Assim, a gente percebe que existe uma união muito grande entre aquele órgão que é público e aquela associação que vem da sociedade civil na defesa do consumidor. Mas se o senhor pudesse relatar assim, uma diferença básica, olha, a diferença básica entre a atuação pública e a atuação privada é essa daqui, pontualmente, qual seria? Olha, eu acho que uma diferença que é muito relevante e que a gente pode destacar é que a atuação pública se sujeita às regras do direito administrativo, né? Então, evidentemente, ela atua com base no princípio da legalidade. A criação dos órgãos são por via de determinação legal, o seu funcionamento, a sua estruturação. É mais burocrático, é mais engessado, até porque você está falando de Estado. Ao mesmo tempo, também tem mais poder, porque os órgãos estatais, via de regra, vão ter um poder de polícia administrativa. Então, eles têm poder de fiscalização. Um PROCON, por exemplo, pode instaurar um auto de infração, pode aplicar punições administrativas em caso de violações do direito do consumidor. Já uma associação não. A associação ela é criada a partir da mobilização das pessoas. Então as pessoas se organizam, se reúnem e decidem criar essa associação por um ato, portanto, eminentemente privado. Tem uma maior liberdade nesse sentido quanto à criação. Tem uma maior liberdade também quanto à construção de suas pautas, mas não tem esse poder de polícia, né? Então, tem legitimidade para representar? Tem. Tem legitimidade para reivindicar? Sim. Pode estabelecer negociações, tratativas com os fornecedores? Sem dúvidas. Mas não poderá, por exemplo, fazer uma fiscalização. Não poderá, por exemplo, instaurar um auto de infração. Não poderá, por exemplo, aplicar uma punição. Mas o que é que a gente pode fazer? A gente pode representar as autoridades competentes. Então, eu posso oficiar um PROCON, eu posso oficiar um Ministério Público, eu posso oficiar uma Defensoria Pública, eu posso até mesmo ajuizar uma ação coletiva, uma ação civil pública, a reverberar ali a tratativa, o enfrentamento daquela problemática. Outra coisa que a gente também pode fazer é a própria mobilização da pauta. Né? Você tem um tema que é relevante, você pode convocar uma audiência pública, convidando ali os atores centrais envolvidos naquela discussão, e a partir dali você qualifica o debate, você amplifica a compreensão da problemática, ouvindo os diversos setores envolvidos, e você tem instrumentos para adotar uma estratégia, se vai ser uma estratégia de enfrentamento, se vai ser uma estratégia de conciliação, né, para que a gente possa sempre buscar a efetivação da defesa dos interesses dos consumidores e a melhoria, né, do funcionamento do mercado de consumo como um todo. Então é como um instrumento que funciona para que a sociedade civil pressione o poder público de forma a fazer cumprir aquela regra, é isso? Mais ou menos isso, né? Vai nesse caminho, né? É uma via possível, essa via que a gente pode falar assim mais da pressão, né? Mas também tem um viés complementar e um viés educativo, né, de conscientização, inclusive de fornecedores. Porque a gente falando que o direito do consumidor ele é recente, muitos fornecedores também têm dúvidas. Não sabem ao certo quais são as suas obrigações, quais são os seus deveres. Então, essa disseminação de conhecimento, essa capacitação é uma coisa que eu acredito muito, que eu acho que contribui efetivamente para que nós tenhamos menos litigiosidade, para que nós tenhamos menos embates e brigas, e se promova o que está inclusive entre os princípios do CDC, que é a transparência e a harmonia nas relações de consumo. Doutor, quais exemplos podemos citar de ações coletivas e representatividade processual das entidades? Bacana, né? Nós temos um histórico bastante significativo de ações coletivas que já foram promovidas, tanto promovidas diretamente por associações de defesa do consumidor, como também que tenham contado com a colaboração na discussão
né, de associações de defesa do consumidor. E isso é algo que realmente é muito importante porque, como eu falei, qualifica o debate, né, amplifica o debate. Existe um instituto nas ações coletivas, que é o instituto de uma espécie de intervenção de terceiro, né, essa medida processual, que se chama de amicus curiae, né, que também é mais uma expressão em latim, que é como o amigo da corte. O amigo da corte, remetendo ainda à ideia, né, imperial, monárquica, é aquele que está ali para contribuir para o debate, está ali para contribuir para a discussão. E em muitas pautas isso já aconteceu. A gente pode lembrar algumas situações interessantes, até mesmo aqui no nosso panorama local, né? Aqui no nosso panorama local nós já tivemos alguns casos de ações coletivas que foram exitosas. Pelo menos foram exitosas em algum grau, porque a gente sabe que o judiciário tem etapas recursais, né, e que às vezes essa discussão ela se alonga muito, né, essa discussão ela se prolonga em demasia. Mas, por exemplo, nós tínhamos um caso aqui no estado do Ceará, que era um caso peculiar, que era um caso da cobrança da chamada taxa de SECAF. Essa taxa de SECAF ela era decorrente de uma obrigatoriedade existente aqui no estado de todo consumidor que comprasse um veículo financiado, ele tinha que pegar o contrato de financiamento com o banco e registrar como se fosse um cartório, né, nesse SECAF e pagava uma taxa por esse serviço. Ficava lá uma cópia do contrato de financiamento registrado. Não era uma prática recorrente, era quase que uma exclusividade aqui do Ceará essa prática, e aí uma associação, uma entidade de defesa do consumidor, uma associação, entrou com ação questionando isso, alegando que não havia respaldo para a cobrança dessa taxa, até porque isso muitas vezes não era explicado para o consumidor, né? Quando a gente vai fazer um financiamento, às vezes é tanta coisa que vem para o consumidor assinar, né? Tanta taxa, tanta imposição, e a gente vai aceitando como se fosse assim, quase que algo daquela forma mesmo, nem contesta, mas às vezes você tem questões ali que não estão muito claras. E aí a ação foi procedente num primeiro momento, dizendo, olha, não pode mais cobrar, tanto que hoje não se cobra mais, não tem mais essa obrigatoriedade. E, inclusive, há uma discussão até hoje existente sobre a restituição, a possibilidade de quem pagou, dentro do período prescricional, ser restituído. Então, como neste caso, nós temos vários outros. Discussões, por exemplo, em relação a planos de saúde, discussões, por exemplo, em relação a grandes serviços públicos, como energia elétrica, como distribuição de água, né? Então, serviços de natureza coletivizada, serviços que são essenciais e que, por vezes, são marcados pela ineficiência. E aí demandam, né, essa defesa também no plano coletivo. Eu vi o senhor falando aí e a gente fica pensando como o mundo evolui rapidamente, né? Em 1988, antes de 1988, nós não tínhamos uma legislação específica para a relação de consumo. Hoje a gente tem. E as demandas com o mundo digital, as demandas aumentaram assim infinitamente, né? Agora nós acabamos de passar por uma pandemia, né? E a gente pode falar que houve um superendividamento do indivíduo, do consumidor, por conta de tudo que a gente passou na pandemia, por exemplo, para comprar produtos através do processo online? É uma discussão muito interessante, né? Na verdade, eu até destacaria que as relações de consumo, desde muito tempo, elas são marcadas pela acelerada transformação, né? A forma de consumir, ela vai se modificando, ela vai se aperfeiçoando, ela vai se adaptando. Até porque é do interesse das grandes empresas, e de todas as empresas, na verdade, sempre vender. Então, quanto mais uma empresa vender, para ela, melhor, né? Independentemente de preocupações, via de regra, de cunho ético ou de cunho ambiental. Estou gerando mais descarte, estou gerando mais problema de degradação do meio ambiente, ou então estou contribuindo para o endividamento dos consumidores. Na verdade, normalmente, o que as empresas querem é aumentar o seu faturamento, né? Então,
normalmente o que as empresas estão buscando são formas de vender mais rápido, melhor, acelerar o seu crescimento e acelerar o seu faturamento. E isto não é de agora, não é só agora, pela questão do digital. O digital contribui muito para essa aceleração, mas existe desde sempre. Nós temos um discurso célebre do John Kennedy, que foi feito em 1962. Ele proferiu esse discurso em 15 de março de 1962. Eu acho isso muito interessante. Quem nunca leu esse discurso pode jogar aí no Google, discurso presidente Kennedy, 15 de março de 1962. E esse discurso ele se tornou um marco, tanto que até hoje, no dia 15 de março, comemora-se o Dia Mundial do Consumidor. É em razão disso. Foi esse discurso que gerou esta data. Porque neste dia 15 de março, no seu discurso, o presidente Kennedy falou que, olha, os consumidores são a maioria do mercado de consumo, e nós somos o maior grupo de fato, afinal todos somos consumidores, mas são os mais vulneráveis, são os que menos têm vez, são os que menos têm voz, são os que mais são desrespeitados, são os que mais muitas vezes são usados mesmo pela estrutura do mercado para favorecer os interesses do mercado e não os interesses dos consumidores. O mercado ele deve existir para atender às necessidades dos consumidores. Isso está expresso no nosso código. Não são os consumidores que estão no mercado para simplesmente dar lucro para as empresas. A lógica é o inverso. Então, todo o mercado deveria se voltar para o atendimento das necessidades dos consumidores. E hoje, mais do que antes, com as eficientes técnicas de vendas e de marketing, por vezes nós vemos o inverso acontecer. Hoje no mercado, o que a gente acompanha acontecer com muito vigor? Primeiro lugar, a questão da obsolescência. As coisas duram pouco tempo. Rapidamente nós temos que trocar por um novo. O aparelho celular rapidamente está obsoleto. Tanto que as fabricantes chegam a ter a disfarçatez de não mais atualizar o sistema operacional para determinados modelos. Um celular com 3, 4 anos de existência já é considerado absolutamente defasado. E o argumento é, não, porque a tecnologia já avançou muito, e de fato a tecnologia avança rápido, mas há, evidentemente, o interesse em vender mais. Um aparelho televisor, que na década de 80, na década de 90, você comprava e durava anos, né, hoje tem uma durabilidade muito menor, assim como uma geladeira, assim como um veículo automotor, um aparelho de ar-condicionado e outros tantos exemplos que a gente poderia aqui citar. Então essa obsolescência programada, ela é de fato pensada para vender mais. Isso não é segredo para ninguém. Além disso, as estratégias de marketing de anúncio elas são cada vez mais eficientes. Nós temos hoje nas redes sociais um marketing que é absolutamente direcionado. O marketing que parece que sabe exatamente o que você gosta, o que você deseja, porque faz essa leitura de você, a partir das suas preferências, da sua produção de conteúdo. Então eu caso a voracidade da produção com o marketing extremamente acelerado e, além de tudo, eu tenho a oferta de crédito irresponsável e desenfreada. É uma tempestade perfeita para o endividamento. Muito crédito, marketing excessivo, obsolescência demais, demasiada e programada das coisas. Isso é a tempestade perfeita. Além de tudo, nós no Brasil temos, como um panorama geral, um problema de falta de educação financeira, as pessoas não são educadas para gerir suas finanças, e uma desigualdade social gritante, com poder aquisitivo baixo para a imensa maioria das pessoas. Então, você acaba tendo muitas pessoas que, de boa fé, né, sem nenhum tipo de má intenção, por vezes se vê. Quem nunca se viu aperreado com cartão de crédito para pagar ali no final do mês? Às vezes você se surpreende, meu Deus, parece que meu cartão foi clonado. Você vivendo, foi não. Foi você mesmo que comprou aquilo tudo, né? E aí as parcelas se juntaram, os compromissos se juntaram, e a gestão dessa operacionalidade ela é desafiadora. Na pandemia isso acelerou bastante, porque teve muita gente que perdeu o emprego, teve muita gente que teve problema de saúde em sua família, e aí você eleva os gastos e reduz os ganhos. Muita gente ali também da economia informal que perdeu ali, né, alguma fonte de renda complementar, já que estava todo mundo preso em casa, né? Então foi um momento muito preocupante, não só pela crise sanitária terrível que nós enfrentamos, mas também por essa questão de conjuntura econômica. Então agravou-se muito a situação do endividamento. Tanto que veio uma lei, a Lei 14.181,
que tentou trazer instrumentos de maior eficácia para a proteção do consumidor superendividado. Estamos tentando ver na prática a efetividade desta lei, mas ainda são muitos os desafios, tanto na prevenção ao superendividamento, porque se não forem enfrentados esses problemas que eu citei, o superendividamento não acaba, como no tratamento. O consumidor que está superendividado tem um socorro, tem um respiro, ter uma condição de pagar as suas dívidas e estar no mercado, né, regularmente, com tranquilidade, poder viver com dignidade, porque no nosso modelo capitalista, dignidade implica em ter poder aquisitivo para comprar aquilo que necessitamos para viver. É isso. Doutor, como o consumidor deve agir para aumentar a proteção de dados, né, e a integração, esses dados pessoais, e a integração CDC-LGPD? O que é a LGPD? Maravilha, Essa LGPD, chamada Lei Geral de Proteção de Dados. Nas nossas relações interpessoais, desde sempre nós tivemos essa necessidade do manejo de dados e informações sobre nós. Então isso não é uma coisa que só exista de agora, existe desde muito tempo, né? Então, na relação com o poder público sempre teve uma catalogação das pessoas, né? Nome, número de identidade, número de CPF, né? Então essa configuração de catalogar, de saber quem é a Cássia, saber quem é o Leonardo, saber quem são as pessoas. E muitas vezes nas relações particulares isso também acontece. E aí essa gestão de dados sempre foi um desafio, e já era um desafio nesse chamado universo analógico. O universo digital ampliou esse desafio, tanto porque passamos a ter condições de ter um arquivamento muito mais amplo da quantidade de dados, como porque o tratamento desses dados também passou a ser mais eficiente, inclusive com o uso de softwares, de programas de computador com este propósito. Então hoje, programas de computador, inteligências artificiais conseguem fazer uma leitura e um manejo desses dados de uma maneira muito acelerada. Tão rapidamente, né, consegue ali fazer uma leitura de quem é o Leonardo, de quem é a Cássia, de quem é o consumidor que está ali diante dele. Por isso que as nossas informações, elas hoje são um elemento de alta preciosidade. Muita gente acha, por exemplo, que ao acessar uma rede social, está acessando um serviço que é gratuito. Tem uma frase do Milton Friedman, que eu sempre gosto de repetir em relação ao capitalismo, que é no sentido de que o capitalismo não tem nada de graça. Não existe almoço grátis. Então a sua rede social ela não é gratuita. A sua rede social ela não é paga em dinheiro, a não ser que você seja um assinante, né, porque tem aquela opção de você assinar e tal. Mas ela não é paga em dinheiro. Você paga a rede social como? Você paga a rede social, primeiramente e principalmente com os seus dados. Porque para abrir uma conta você vai ter que compartilhar lá dados sensíveis seus. E mais ainda, há contas que são diuturnamente abastecidas com mais e mais dados e informações. A pessoa coloca várias fotos suas, a pessoa coloca várias vezes a sua geolocalização, a pessoa vai informando aonde estava, com quem estava, o que estava fazendo. E aquilo vai ficando catalogado. Além disso, a rede social é capaz de filtrar o que você segue, o que você curte, o que você assiste. Então a rede social hoje conhece muitas vezes muito mais de você do que o que você imagina. Consegue fazer essa leitura com eficiência, com metrificação acerca de quem é o seu usuário. E além disso, você é ao mesmo tempo o produtor de conteúdo da rede e a audiência da rede. Porque você contribui para que ela seja mais interessante e você fica lá dando audiência, assistindo o conteúdo que é produzido. Então ali você tem um manejo de dados muito relevante, que torna aquele negócio altamente lucrativo, que torna aquele negócio hoje, né, quase que o ambiente mais cobiçado para fins de publicidade, para fins de marketing, porque é um marketing altamente qualificado, é um marketing altamente direcionado. Eu quero anunciar para as pessoas de Fortaleza que estão procurando no Google sobre cursos de direito. Você consegue fazer isso no ambiente digital. Eu quero anunciar para as pessoas de Fortaleza de 20 a 30 anos que tenham interesses em esportes. Você consegue fazer essa metrificação. E tudo isto porque essas empresas têm
todos esses dados e informações sobre nós. E veja, esses dados e informações podem ser usados para essa finalidade ou para outras, até muito preocupantes, como práticas de golpes, né, como tentativas de operações financeiras em nossos nomes. Então, infelizmente, isso nos deixa mais suscetíveis. Por isso, o consumidor deve, sim, naturalmente, se cercar dos cuidados possíveis, né, em relação ao manejo dos seus dados, mas mais do que isso, é preciso que haja uma atuação mais consistente do poder público, no sentido de fiscalizar e de punir a utilização indevida dos nossos dados. Porque hoje muitos serviços só são acessados realmente com o manejo de dados. Às vezes até uma coisa que parece ser trivial. Para você acessar uma portaria de um prédio, tem que fazer um reconhecimento facial. A sua face é um dado sensível. A sua face é uma identidade única sua. E a gente deixa lá, arquivado em qualquer prédio que a gente está visitando, assim como o digital, né? Assim como outras tantas informações a nosso respeito. Fica patente que o consumidor ele precisa cada vez mais do apoio dos órgãos que o protegem de fato, né? Sim. Doutor Leonardo, o senhor é presidente da SEDECOM e eu imagino que os desafios para continuar ajudando o consumidor, para se aperfeiçoar a cada dia que passa com a velocidade que as empresas que estão aí estão agindo, seja grande. Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho sobre a SEDECOM e como é que ela está se modernizando, como é que ela faz dia a dia para conseguir acompanhar esse crescimento. Maravilha, né? Eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo, né? Queria aqui aproveitar para cumprimentar todo o grupo de amigos, amigas, valorosos colegas que compõem, né, junto conosco a SEDECOM, Associação Cearense de Defesa do Consumidor. Essa nossa associação, ela foi constituída em 2021, então a gente tá em atuação, né, há 5 anos, vamos fazer 5 anos de existência, e estamos sempre procurando nos aperfeiçoar, sempre procurando contribuir cada vez mais e de maneira mais eficiente para a temática das relações de consumo. E aí a SEDECOM ela trabalha em diversas frentes, né? Nós temos vários âmbitos de atuação. Um exemplo de atuação permanente da SEDECOM é nesse panorama, podemos dizer assim, educacional e informativo, né? Então nós temos uma permanente prática de visitar as instituições de ensino, de promover eventos, de promover palestras para capacitar os estudantes e para discutir, né, grandes temas do direito do consumidor. Além disso, nós promovemos todos os anos, desde a nossa instituição, um congresso, o chamado Congresso SEDECOM de Direito do Consumidor. Neste ano, inclusive, nós teremos a edição do nosso congresso. Nosso congresso será nos dias 13 e 14 de novembro, e estamos com inscrições abertas. Gostaria até de aproveitar para convidar todos, né, a acessar o link aí de inscrição. Se for possível, a gente pode disponibilizar aí na transmissão. Estamos abertas aí às inscrições. Inclusive, você que é aluno aqui da CDL, há uma condição, né, especial para os alunos da CDL, que é um cupom de desconto. A gente também pode informar aí para a nossa audiência, né, para quem é da CDL especificamente, você também que é da CDL em si, né, se utilizar desse cupom de desconto, que vai ser mais um incentivo para você estar conosco lá no congresso, né? Você pode aplicar lá no site da inscrição o cupom de desconto, e aí ele vai, né, te trazer esse benefício de uma redução percentual, né? Então as condições estão lá, e a nossa programação vai ser uma programação bastante rica, porque no congresso nós vamos ter palestras com grandes nomes, né, do direito do consumidor. Além disso, a gente está fazendo esse evento em parceria com o Brasilcom, que é a maior associação nacional de defesa do consumidor, então eles também vão estar presentes no nosso congresso. Eles vão fazer uma rodada de debates, né, acerca de precedentes na programação do evento. E também, desta vez de forma inédita, nós vamos abrir um espaço para o envio de trabalhos, de resumos acadêmicos. Então, os estudantes de direito, os profissionais do direito também poderão, caso desejem, inscrever-se para assistir ao evento na condição de
audiência, né, de espectador das palestras, mas também poderá submeter trabalhos. E esses trabalhos, sendo aprovados, eles vão passar por um grupo de trabalho de discussão, de apresentação, e posteriormente poderá reverberar numa publicação. Então é uma iniciativa muito interessante, porque a gente sabe que a produção do conhecimento, a produção do conteúdo, ela tanto é boa para quem produz, como é para quem tem a oportunidade de ler, né? De modo que é muito valoroso você poder estar ali contribuindo e produzindo. E para você que pode eventualmente nunca ter tido essa experiência, não há por que se amedrontar, né? Eu acho que os desafios eles estão aí para ser enfrentados. Então, mesmo você que ainda esteja aí no começo da sua caminhada, aluno da graduação, você pode procurar um apoio de um professor, de um colega mais experiente, e aí, eventualmente produzir um trabalho, que é um trabalho, né, inicialmente simples, um resumo, e aí submeter ao Congresso, dentro da grande temática do Congresso, né? A grande temática do Congresso, ela envolve aí a questão da inteligência artificial, os impactos na relação de consumo, né? Inclusive um dos grupos de discussão vai ser sobre a questão da proteção de dados do consumidor, né? Então, as maiores informações estão no edital, acho que é importante aí, quem tiver interesse, tentar acessar para ver, né, as condições e poder participar efetivamente com a contribuição. E aí, como eu dizia, além dessa iniciativa mais de cunho educacional, a SEDECON também tem outras frentes de atuação, também tem outros braços institucionais, né? Nós fazemos uma atuação muito fortemente conjunta aos órgãos de defesa do consumidor. Então, todos os anos, quando você tem lá a Semana do Consumidor, o mês do consumidor, que é o mês de março, nós promovemos atendimentos à população, né, em pontos específicos, como na Praça do Ferreira, né, como em outros locais. Nós participamos de audiências públicas e promovemos audiências públicas. Nós já promovemos ações civis públicas, ações coletivas, e também participamos de ações como Amicus Curiae. Já, enfim, tivemos aí a oportunidade de participar de reuniões do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, de colaborar com o nosso Poder Legislativo, de colaborar com fornecedores, sobretudo iniciativas de conscientização e de educação, né, da sua equipe ali, de funcionários, de gestores, e, além disso, na produção de conteúdos informativos, né, como a nossa rede social. Gostaria também de convidar todos a conhecerem a nosso Instagram, @SEDECON-Ceará, e também o nosso site institucional, que a gente pode, acho que todos esses links podem ser disponibilizados para facilitar para a audiência. Que maravilha, assim, é muito enriquecedor quando a gente faz um debate de alto nível dessa forma, que a gente fica aqui caladinho no canto da gente, só escutando, né, Rita? E a gente tem aqui uma série de informações que nos deixam assim, que nos tranquilizam, sabe? Saber que existe a quem recorrer no momento em que o consumidor precisa é muito importante. A SEDECON, ela promove outras parcerias com outras instituições, ela tem Sim. parceria, além o senhor falou que tem uma parceria já forte com a maior instituição de divulgação de direito do consumidor do país, não é isso? Nós, no caso, a gente tem parceria com outras associações, como é o caso do Brasilcom, também com os órgãos de defesa do consumidor, mas a gente atua em diversas frentes. Por exemplo, a gente já teve uma iniciativa muito positiva, que foi com a FEComércio, né? Com a FEComércio a gente a gente encabeçou um projeto, que foi o projeto Comércio Amigo do Consumidor, que era justamente no sentido de você orientar os membros, né, da atividade produtiva, no sentido de respeitar as normas, né, das relações de consumo. Então a SEDECON ela é aberta a se juntar, a juntar forças com todos que tenham interesse, né, em trabalhar essa bandeira das relações de consumo. E aí, se você me permite dizer, né, a gente falou aqui de várias coisas relevantes, claro, mas eu acho que é sempre importante registrar também que o direito do consumidor, ele é um direito que representa os interesses da classe dos consumidores, que é uma classe vulnerável e que é uma classe que a gente pode enquadrar ali como minoria, né? Então nós não somos os detentores do grande poder econômico. Então, evidentemente, a defesa do consumidor ela não é fácil. A defesa do consumidor, embora tenha conquistado muito, ainda tem muito por conquistar, né? São muitas as violações que acontecem nas relações de consumo. Mesmo estando com uma boa norma de defesa do consumidor,
muitas vezes ainda carece de efetivação. Porque a resistência é grande, porque as teses jurídicas que são lançadas, né, elas por vezes podem acabar sendo prejudiciais ao consumidor. A título de exemplo, recentemente a gente teve um grande embate sobre a questão do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, que primeiro ele era tido como um rol exemplificativo. Depois o STJ mudou de posição para dizer que era um rol taxativo. Aí veio o Legislativo e atuou e criou uma lei para dizer que era exemplificativo. E agora o STF disse que esta lei, né, tem que ser interpretada conforme a Constituição e que o rol é taxativo em regra, mas que poderá ser mitigado em algumas situações. Então perceba aí a força do argumento dos planos de saúde, né, que são detentores de um grande poder econômico. Portanto, o direito do consumidor, esse é o recado que eu quero deixar aqui, ele precisa estar sempre vigilante, tanto para nós não nos acomodarmos e acharmos que os direitos que foram conquistados estão tranquilos, pois eles podem sim ser ameaçados, como também para nós buscarmos avançar mais, melhorar mais, aprimorar mais e garantir cada vez mais uma efetiva proteção dos consumidores, porque é isso que nós precisamos fazer. Vieram aí os primeiros 35 anos, que venham mais 35 e depois mais 35 e assim sucessivamente, e no que depender, né, de nós aqui que compomos a SEDECOM, que venha sempre para melhorar, que venha sempre para aperfeiçoar. Maravilha, Cássia. Muito bom. Enriquecedor, né? Muito enriquecedor. Então, o senhor acredita no potencial da comunicação, dos podcasts, das redes sociais, para a conscientização do consumidor? Com certeza, eu acho que é um instrumento riquíssimo, né? E como nós até abordamos aqui antes, é muito utilizado para fins de marketing, para fins de imposição de vendas massivas, para ganhar dinheiro, a gente também tem que usar para o lado positivo, né? Para aquilo que eles têm bem. Então, o alcance disso aqui ele pode ser incalculável, né? De modo que nós precisamos usar essas ferramentas, precisamos ocupar esses espaços, precisamos estar presentes na vida das pessoas. Conteúdo fácil, acessível, linguagem fácil. Por isso que eu, novamente, né, parabenizo a todos os envolvidos nesse projeto, porque projetos como este podem fazer uma grande diferença na vida de todos nós. Doutor Leonardo Leal, como é que a gente agradece, né? Uma aula dessa, né? A gente não sabe como agradecer. Aí eu que vou fica agradecer assim, a gentileza de vocês. a gente fica encabulado, né? Como a gente diz no interior. Eu fiquei aqui encantada, né? Com tanta informação, com tanto riquíssimo, né? Que é falar sobre esse assunto que envolve relações de consumo. Sem dúvida. E podem contar sempre conosco, viu? SEDECOM está aqui à disposição comigo, com outros membros, para tratar de temas mais específicos. Vai ser sempre um prazer colaborar aqui para este canal. Então, doutor Leonardo, muito obrigado pela participação. Nós estamos muito satisfeitos, muito felizes. Vamos lembrar que o pessoal da Faculdade CDL, né, a inscrição do Congresso. Por favor. Congresso. Nosso Congresso está chegando, vai ser nos dias 13 e 14 de novembro. O local do Congresso é a nossa Câmara Municipal de Fortaleza, né, a Câmara dos nossos vereadores que está nos acolhendo. Também queria agradecer aí à Câmara por ceder esse espaço para a realização do evento. O evento conta com muitos parceiros, né, com muitos colaboradores, que sem eles não seria possível, né, a realização desse evento. E contamos com vocês, com a sua presença, com a sua inscrição, né, para prestigiar, para aprender, para participar dos debates. Vai ser discussão de alto nível dos mais relevantes temas do direito do consumidor, os temas da atualidade, nomes locais e nomes nacionais que estarão presentes, né, em mais essa grande edição do nosso evento. A inscrição faz onde? Inscrição faz no site do Simpla, o link vai estar aí disponível para vocês. E lembrando que quem é aqui da CDL tem um cupomzinho de desconto especial. Não perca essa oportunidade. Maravilha. Cássia Saldanha, eu quero lhe agradecer pela participação. Agradeço. Quero dizer que eu estou muito feliz de tê-lo aqui. Sei que você já fez um podcast aí no seu projeto de extensão que foi sobre relação de consumo, né? E por isso esse convite foi muito apropriado e muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, né? Foi uma maravilha, muito enriquecedor mesmo. E muito obrigada, doutor, pela
por sua presença, esclareceu algumas dúvidas que eu também tinha e foi maravilhoso. Eu já estou imaginando o evento, como será, né? Vai ser mesmo de alto nível. E quero ver você lá, Cássio. Vai ser um prazer, tá? Lhe Com encontrar. certeza. Com certeza, todos nós vamos fazer o esforço para ir, porque merece, né? Doutor Leonardo Leal, muito obrigado mais uma Obrigado, amigo. vez. Foi uma alegria imensa tê-lo aqui e as portas estão sempre abertas para recebê-lo. Maravilha. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos que nos assistiram. Você assistiu mais um episódio do Ponto Legal. Esperamos você aqui na próxima semana. Até lá.